hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E uma pesquisa comprovou que o álcool está ligado ao aparecimento de pelo menos 6 tipos da doença. Solta o VT. Cigarro, obesidade e sedentarismo, consumo de álcool. Quais destes fatores estão ligados ao aumento da chance de uma pessoa ter câncer? Cigarro. O álcool eu não consigo associar o álcool ao câncer. Um relatório divulgado pela Associação Americana de Pesquisa do Câncer revelou que qualquer quantidade de álcool tem relação direta com ao menos 6 tipos de câncer. Não importa se você está bebendo vinho, cerveja ou destilados, etanol. Quando você bebe o etanol e ele é degradado, ele é absorvido, ele é degradado pelo corpo, ele é metabolizado, ele libera toxinas. Essas toxinas, elas vão danificar as células, vão danificar o DNA. E o DNA danificado, você acaba gerando erros nas células e elas podem acabar aumentando a chance de você ter a célula cancerígena, a célula do câncer. Como forma de prevenção, o relatório americano sugere a realização de campanhas públicas para informar sobre a relação que existe entre o álcool e o desenvolvimento de câncer. Hoje, segundo o estudo, 40% de todos os tipos de câncer estão diretamente relacionados a fatores modificáveis, ou seja, ao nosso estilo de vida. Um câncer de mama aos 31 anos, com os filhos ainda pequenos, fez Renata adotar hábitos ainda mais saudáveis. O uso de álcool deu lugar ao autocuidado. É convicção, vira hábito. A bebida não tomo, obrigada. Amo suco de tomate, água com gás. Foi para outro lugar. Olha só, gente, ainda falando sobre as consequências do álcool, uma pesquisa divulgada pela Fiocruz mostrou aí que o consumo de álcool provoca 12 mortes por hora no Brasil. Para entender melhor sobre este assunto, hoje eu recebo aqui no nosso programa o nosso psicólogo e pesquisador e escritor da área de álcool e drogas, o Deusimar Guedes. Seja bem-vindo, Deusimar. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, fica à vontade. Obrigado. E eu queria te perguntar uma coisa, Deusimar. Como é que a bebida, alcoólica, ela pode afetar a sociedade, no geral? Olha, Marília, o álcool, uma das ações dele no organismo humano é exatamente diminuir as defesas. Então, uma vez, e por isso que se fala, você falava agora há pouco em relação que alguns CAs, alguns cânceres estão relacionados ao uso abusivo dessa bebida, dessa droga. E é exatamente por conta de comprometer as defesas do organismo. Embora ele atinja mais especificamente aquelas vias por onde ele passa, digamos, por onde a bebida passa, né? O cardiológico e também a parte digestiva, vamos dizer assim, mas ele termina de alguma forma, como ele diminui as defesas, termina de alguma forma contribuindo, mesmo que não seja diretamente, mas indiretamente para vários tipos de doença, dentre elas essa grave doença que é o CA. Maravilha. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quais são as consequências, que a psicologia traz para o alcoolismo, né? Tipo assim, o que é que traz? Porque a gente sabe que traz muitas consequências psicológicas, né? O álcool, ele não é bom para nada. O álcool, a gente sabe que não é só câncer, mas para vários tipos de doença, ele é malefício. Ele tem os malefícios dele, né? Então não tem benefício nenhum. Então a gente toma desenfreado, às vezes toma até desenfreado, não sabe nem o limite, não é isso? E aí eu queria saber quais são as consequências psicológicas que o álcool ele pode fazer. Maria, o organismo humano, ele funciona, é uma engrenagem que funciona conectado, né? Seja na parte emocional, psicológica e a parte física, né? Então, uma vez, tanto ele contribui para digamos, a saúde mental, a comprometer a saúde mental, porque é muito comum que o alcoolista, que antes a gente sempre chamava de alcoólatra, que são aquelas pessoas dependentes de álcool. Mas o Ministério da Saúde hoje preferiu abolir esse termo, porque diz que ele discrimina muito essas pessoas, e o alcoolismo é uma doença. Então, uma vez, esses alcoolistas que bebem abusivamente, eles terminam adquirindo doenças mentais, principalmente ansiedade e depressão, né? Então, uma coisa vai comprometer a outra. Então, muitas pessoas ingressam nas drogas como um todo, não só no álcool, por serem depressivas ou ansiosas, como uma forma de aliviar esse sofrimento. Mas outra grande parte começa, né, no uso de drogas, todas, inclusive a mais consumida no nosso país, que é o álcool,
e aí termina desaguando também em doenças físicas. Então, as consequências, seria difícil a gente enumerar em um rol específico todas as doenças, sejam físicas ou psicológicas, relacionadas ao consumo abusivo dessa droga que é o álcool e a mais consumida no Brasil. Mulheres jovens estão cada vez mais consumindo álcool, né? Por que isso está acontecendo? Principalmente porque tudo na vida, o ser humano, ele vive de imitações. Desde a criança, ela imita a mãe, imita o pai e tal. Então, hoje a gente tem, para você ter uma ideia, Marília, o maior patrocinador de grandes eventos esportivos no mundo todo é a indústria da cerveja. Quer dizer, é uma droga patrocinando o esporte, que é um grande contrassenso, né? Então, essa propaganda, através de pessoas influentes, de formadores de opinião, como são o pessoal da mídia, do esporte, da música. Então, esses personagens que fazem, são usados pela indústria para propagarem essa droga, então eles terminam tendo uma influência muito grande na sociedade como um todo e, em especial, na juventude, porque está numa idade de formação. E uma observação que eu faço é o seguinte: um público que não consumia muito, há algumas décadas atrás, hoje consome tanto quanto, e em alguns lugares até mais, do que o público masculino adulto, que é quem consumia. Hoje, jovens, e esse segmento dos jovens menores de 18 anos e das mulheres, que não eram grandes consumidores, hoje são no mesmo patamar do público adulto ou público já terceira idade, que é quem antes eram os maiores consumidores. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como identificar uma pessoa, né, que já está com nível de dependência alcoólica? A dependência, a Organização Mundial de Saúde, ela só considera a doença instalada quando as funções cerebrais estão alteradas, quando há um comprometimento de algumas funções cerebrais. Dois requisitos que são básicos para a gente fechar um diagnóstico que a pessoa está dependente é a tolerância em relação àquela droga, quer dizer, é o aumento da quantidade de consumo para poder sentir os mesmos efeitos. Essa seria uma das principais. E a abstinência, ou seja, o sofrimento quando está abstêmio, quando está sem consumir a droga. Então, as pessoas dependentes, a agenda delas gira em torno do consumo de droga. Ela vai frequentar aqueles lugares onde a droga está funcionando, a droga está sendo servida. Se for, digamos, o dependente mesmo, você chamar ele para uma festinha de criança que não vai ter bebida, ele ou não vai, ou vai e vai demorar muito pouco, porque ele prefere os lugares onde esteja acontecendo bebida, isso. Né? Esse mesmo comportamento, ele é extensivo a todos os tipos de drogas, das substâncias psicoativas em geral. Deusimar, como buscar ajuda? Olha, a primeira coisa é a pessoa reconhecer que precisa de ajuda, né? Porque muitas vezes o nosso sentimento de autossuficiência demora a buscar ajuda. E a doença, a dependência química, é como um CA. Quanto mais cedo a gente cuidar, maiores serão as chances de cura. Agora, se deixar virar metástase, o CA fica bem difícil a cura. Assim como se chegar na dependência, fica mais difícil. Mas o conselho que eu dou é você que está sofrendo com isso, procure ajuda e a família precisa apoiar. Tem que ver que isso é uma doença classificada pelo Código Internacional de Doenças, considerada pela Organização Mundial de Saúde. Então, é uma doença e, como tal, a gente precisa enxergar como uma doença. Aquela pessoa que está consumindo, seja que droga seja o álcool, uma droga legalizada, ou seja uma droga ilegal, ele é um doente e precisa de ajuda, e a gente precisa enxergar como doença. Tem cura, tem como curar, porque tem gente que se cura, mas tem gente que tem aquelas recaídas. Mas na frente, quando vê, vou tomar só um pouquinho hoje, né? Não acho que vai fazer mal, não, só vou tomar só um pouquinho. Aí começa tudo de novo. Ou seja, ou tem cura definitivamente, a pessoa vai olhar, vai tomar abuso, não vai querer de jeito nenhum. Olha, Ana Marília, a corrente majoritária de estudiosos desse tema, da drogadição, eles consideram que não tem cura, que é uma doença incurável. Você controla, assim como a diabetes. Você vai controlar e pode, se você ficar abstêmio e se cuidar, você vai morrer de outras coisas e geralmente não dessa doença. Mas existe uma corrente minoritária que acha que tem cura. Porque faz uma diferença o seguinte:
a grande parte das pessoas, por exemplo, fazendo um paralelo com a diabetes, a maioria das pessoas que são diabéticas, elas não nasceram com a predisposição à diabetes, elas adquiriram pelos maus hábitos, pelo uso de açúcares, de gorduras em excesso e tal. Uma minoria nasce com a predisposição, tem um histórico de família e tal. A drogadição tem uma quantidade muito pequena, não mais do que 15%, que nasce com a predisposição genética a se tornar dependente da maioria das drogas. Mas os outros 85% não nascem com essa predisposição, eles adquirem essa doença pelo consumo desenfreado. Então, as duas correntes, embora a que diz que não tem cura é a majoritária, mas a corrente minoritária diz o seguinte: quem não nasceu com a predisposição, desde que ele se torne abstêmio e que trate, ele vai se cuidar. Mas aqueles que já têm a predisposição, a doença fica ali adormecida, mas na hora que ele aciona o gatilho com o consumo da quantidade mínima que seja, então toda a doença vai aflorar, vai se externar. Tem como conscientizar, Deusmar, a sociedade para ver se eles conseguem diminuir esse consumo de álcool? A gente sabe que tem muitas propagandas, né? A gente sabe que tem muita gente fazendo campanha, mas mesmo assim as pessoas parece que entram por um ouvido, sai pelo outro, nem estão nem aí e continuam. Tem sim, Maria, tem sim como conscientizar. Agora, a gente tem uma cultura de trabalhar sempre remediando o mal. Isso em qualquer doença, né? A gente sempre remedia e pouco previne. Então, o que falta é a prevenção. E como é que a prevenção e a conscientização vai acontecer? Com a massificação da informação. Então, o que precisa é se massificar a informação. Nós somos o país do mundo que mais diminuiu o consumo de tabaco nos últimos 30 anos, por uma campanha agressiva de toda a imprensa, na imprensa formal, na imprensa informal, nas escolas, nas empresas e tal. Então, hoje já está voltando a crescer o consumo novamente, principalmente do cigarro eletrônico, né? Exatamente porque essa geração que consome o eletrônico, que a grande maioria são pessoas jovens, eles não passaram por essa campanha agressiva que houve. Então, em relação ao álcool, em relação às outras drogas, o poder público precisava agir exatamente com essa campanha de conscientização, começando nas escolas, desde os primeiros anos de vida da criança, se estendendo até as universidades, dentro das empresas, em todo canto. Assim como a gente fez com o tabaco, assim como a gente fez com o HIV, que foi um grande sucesso as campanhas, precisava se fazer em relação à droga. Mas o maior entrave que se tem é exatamente porque o poder financeiro da indústria da bebida, ele termina corrompendo a ciência e as coisas não acontecendo. Infelizmente, é verdade, viu? A gente vê que é uma droga que realmente está fácil, né? Fácil, nas prateleiras de supermercados, né? Em posto de gasolina, qualquer lugar você encontra, bem facinho de você ir ali, comprou, já consome, né? Então, seja por jovens, seja por mulheres, homens, não importa, gente. Isso é uma bebida, isso é uma droga e que realmente faz mal. Né? Eu, graças a Deus, não gosto de beber, então não sou muito de beber. No máximo, eu bebo um vinhozinho e é bem sociável. Bebo 2 taças, para mim já estou feliz, está ótimo, mas não sou muito de... sabe, eu olho assim, para mim, nem vai nem vem. Então, graças a Deus, não tive isso desde criança, assim, não tive nunca essa vontade de, vou beber, vou encher a cara. E hoje a gente vê muitos jovens, adolescentes, gente de todas as idades, gente, fazendo uso dessa bebida aí, seja ela qual for, seja cerveja, uísque, e toma desenfreado, né? Toma como se fosse água. É verdade, Maria. E o maior desserviço que se pode prestar à sociedade é exatamente se estimular o consumo de qualquer substância psicoativa. Desde os remédios de uso terapêutico, aqueles que só devem, na minha visão, não devia existir propaganda de nenhum tipo de droga, nem mesmo as drogas terapêuticas, aquelas da indústria farmacológica. Exatamente. Ali ficar restrito ao profissional de saúde para prescrever e aquela pessoa consumir. Porque quanto mais a sociedade for tolerante em relação a um comportamento, ele tende a se repetir. Então, só acredito em campanhas sérias em relação às drogas como um todo, álcool, tabaco, todas, se for no sentido de desestimular o consumo. E a gente está vendo muito a mistura do energético com a bebida, que não está dando muito certo, não. E muita gente está aí com problema de saúde, tem muita gente morrendo por conta disso. Né? O energético, quando mistura com a bebida, qual o efeito que pode dar? O energético, como o próprio nome diz, ele é para provocar uma energia, ele tem estimulantes. Basicamente, as drogas se dividem, os efeitos das drogas, elas têm basicamente 3 efeitos.
Nós temos as drogas estimulantes, que estimulam, que aceleram o metabolismo, a cafeína, a cocaína e por aí, os antidepressivos e tal. Nós temos as depressoras, que desaceleram o metabolismo, e aí a gente tem o álcool, os opiáceos de forma geral, todos os derivados do ópio e tal. E temos as drogas alucinógenas, que provocam alucinações. Então, quando você toma uma droga, o cara está tomando o álcool, que é comum um comportamento nosso. Está tomando uma bebida alcoólica e bota um Red Bull, falar um dos energéticos mais conhecidos, que tem 3 vezes mais cafeína do que o próprio café. Então é como se você pegasse um carro e você está acelerando ele para frente, mas tem várias pessoas empurrando ele para trás. Então o organismo não sabe para que lado vai. E além disso, o consumo de energético vai deixar a pessoa por mais tempo acordado e, consequentemente, ela vai consumir mais drogas. Então, mais álcool. Então, esse cruzamento de substâncias, em especial álcool com um estimulante, os energéticos em geral, é bem mais prejudicial ao organismo do que se ele consumisse só o álcool ou só o energético. Maravilha, Deusmar, quero aqui agradecer a você pela participação. Muito obrigada por você ter vindo aqui esclarecer um pouquinho sobre esse assunto e a gente conscientizar de alguma maneira a sociedade, né, quanto à bebida, que não é nada bom, né? O uso dessa droga faz mal sim, gera muitas doenças e outras coisas mais, né? E quando se junta cigarro, bebida, energético, aí dá aquela mistura que não é muito bom, né? Verdade. Só dá tilt, viu? Vou logo dizendo para vocês, não dá não, e vai dar águia geral. Não continue fazendo isso que vocês vão se dar muito mal, viu? Obrigada, Deusmar. Obrigado, Marília. Muito Inclusive, obrigada. eu queria lhe presentear aqui com... Você é escritor também, né? Conta pra mim. Fala um pouquinho do seu livro. Deixa eu mostrar aqui o livro. Fala um pouquinho desse livro. Você também é escritor. Eu tenho alguns trabalhos escritos. Esse aqui foi o último, né? Lançado há pouco mais de um ano. E ainda que eu levo dicas, não é coisa científica, são experiências da clínica, da minha clínica de psicologia, né? Que eu sou especialista em dependência química. E da experiência de vida também, do que eu aprendi com os usuários de drogas, com os traficantes. Fiquei 30 anos na Polícia Federal, então eu juntei essas experiências que eu ouvi de muita gente, ou que eu vivenciei de alguns, das famílias, e claro, um pouco da ciência também, na ciência psicológica que a gente estudou. Então ele tem assim um resumo numa linguagem bem acessível a qualquer tipo de público. Maravilha, Deusmar. Obrigada por você ter participado do nosso programa. Eu que agradeço Esclarecido um pouquinho sobre esse oportunidade. assunto, eu adorei, viu, gente? Gostei, já vou ler. Ave Maria, muito bom, muito bom. Drogas, faz mal, viu? Faz muito mal. Mas olha, gente, vem pra cá, né? Que agora chegou um momento saboroso no nosso programa.